O empreendedorismo sempre teve na minha vida, empreender. E quando eu montei, né, a gente tem um time de vôlei no Rio, que hoje é patrocinado pelo SESC, mas já foi durante muito tempo pela Unilever, era um projeto muito mais amplo do que apenas um time de voleibol competitivo. Meu nome é Bernardo Rocha de Rezende, né, conhecido como Bernardinho, né, nasci aqui no Rio, enfim, fiz minha carreira no esporte, embora a minha origem seja bem diferente dessas que as pessoas estão acostumadas a ver. De certa forma, o estímulo e a exigência de Bernardinho foram virando uma marca, uma maneira de viver e pensar para seus jogadores. Isso foi o que fez toda a diferença. O valor do trabalho bem feito. Não existe truque, atalho, malandragem. Eu me formei aqui, na PUC do Rio de Janeiro, onde nós estamos hoje, e em economia. Eu comecei com engenharia, mas eu me encontrei mesmo na economia. Depois do básico de engenharia, não era muito a área que eu queria. E principalmente os professores da área de economia me encantaram muito. Eu tive grandes professores e assim, foi um período muito inspirador. Foram anos assim de muito aprendizado, de muita vontade e curiosidade de coisas novas, através do processo de inspiração desses professores. Apesar da minha formação, acabei abraçando um outro lado, mas eu vejo quanto, né, os estudos e a minha formação me ajudaram, né, num outro lado da minha vida que, em tese, não teria nada a ver com a minha formação acadêmica. Eu, quando estava aqui na PUC, estudando, eu fui convidado por um professor, em função de ter tido uma boa nota no curso dele de moeda e banco. Eu fui convidado pelo professor André Lara Rezende, que é um super economista, a estagiar no Banco Garantia, que à época era um dos maiores, se não o maior banco de investimentos do país, sediado no Rio de Janeiro. Então, em 1984, ou seja, 33 anos atrás, eu estagiei no Banco Garantia de Investimentos. E foi uma experiência curta, porque logo depois eu tive que deixar o estágio, porque eu ainda era jogador, e eu fui convocado para a seleção para ir jogar nas Olimpíadas de Los Angeles, em 84. Então eu não fiquei tanto tempo quanto eu gostaria, porque foi reconhecida, o Banco Garantia foi reconhecidamente uma das maiores escolas de profissionais da área financeira à época. Grandes profissionais passaram por lá, se capacitaram lá, mas eu acabei abraçando uma outra atividade. O banco, ele era muito sedutor pelas pessoas com as quais eu convivi. Não a operação que eu atuava, auxiliava ali na área de maneira técnica, meio estagiário, né, do professor e do grupo dele. Confesso que eu me sentia assim, muito incapaz ali ainda. Você não tinha muito skill para coisa, não tinha muita capacidade. E isso me frustrava um pouco, mas era uma possibilidade, era um desafio que eu via como eu ia lutar para fazer. Ao mesmo tempo, se eu parasse e pensasse, olhando lá para frente, o que eu realmente queria ser, a que área eu queria me dedicar, eu não via aquilo como sendo o meu futuro. Né? Embora fosse uma coisa almejada por muitos colegas da PUC, caramba, você foi para Garantia, você foi o único que foi escolhido. E eu não via daquela maneira. Embora admirasse o banco e tudo aquilo que eles vinham fazendo, as conquistas que eles vinham tendo, eu não me via, né? Não vi o meu futuro ali. Um dia, voltando da Olimpíada, eu voltei ao banco fazer uma visita, não estava naquele momento ali, e aí pela primeira vez alguém me perguntou: mas você quer ser mesmo um economista ou você quer trabalhar com esporte, com voleibol? O André Lara que me perguntou isso na época, e com aquilo ficou na minha cabeça. O que eu realmente queria fazer? Eu tinha medo de largar a economia e abraçar o esporte, porque eu tinha medo de não poder sobreviver do esporte. A grande questão que os jovens se colocam: poxa, eu tenho um ideal, uma causa, mas eu não vou conseguir sobreviver abraçando esse projeto social. Não vou ter uma remuneração decente, quer que seja. Essa era a minha dúvida aos 20 e poucos anos de idade. Então eu nunca me distanciei da área acadêmica e do trabalho. Tanto que no final de carreira, pós 84, eu entrei de sócio num restaurante, na época era apenas um, e a ideia era entrar com algum capital. Eu tinha economizado alguma coisa da minha carreira de jogador, eu tinha 24 anos na época, para entrar como sócio da rede dele Tropical. Na época era um, para se tornar uma rede.
né? Estamos juntos, temos 10 lojas hoje, todas próprias, crescimento orgânico, dívida zero, coisa funcionando super bem. Acho que é uma referência para quem conhece, com operação. E é muito bacana poder hoje falar, depois de 30 anos, caramba, a gente construiu uma coisa bacana juntos. Depois, com o tempo, além do delírio, depois de algum tempo, já mais tarde, agora mais recentemente, quase 10 anos mais ou menos, um pouquinho menos, eu entrei de sócio da rede de academia de Bodytech. O projeto não é de você ficar forte, grandão, bombado, é você sentir bem, né? Fazer uma coisa que te faça bem, né? Mensana incorpore sana. Você tem um físico que se sinta bem, saúde bacana, trabalhar a cabeça. Entrei de sócio numa pequena, era uma média, não era pequena, uma startup na área de educação chamada Educar, com K no final, que são cursos online. A ideia é você levar conhecimento, capacitação a pessoas que querem, ou têm hobbies, mas principalmente têm algumas profissões, algum talento e quer desenvolver e fazer daquilo, eventualmente, quem sabe, um complemento de renda ou a sua principal renda. O empreendedorismo sempre teve na minha vida, empreender. E quando eu montei, né, a gente tem um time de vôlei no Rio, que hoje é patrocinado pelo SESC, mas já foi durante muito tempo pela Unilever, era um projeto muito mais amplo do que apenas um time de voleibol competitivo. Nós tínhamos em torno do time um projeto social. O time profissional, ele é aspiracional, para que a garotada veja, poxa, eu gostaria de ser aquele jogador. Daí, você, através do esporte, pode transformar vidas. A ideia era um pouco essa, educar através do esporte. Eu tenho um instituto chamado Compartilhar, chama-se Instituto Compartilhar. A ideia é usar o esporte como ferramenta de formação. Jovens que usem o esporte, dar a esse jovem essa possibilidade de ter o esporte na sua vida, em algum momento, e aí você transmitir valores do esporte. Essa é a ideia do compartilhar. Compartilhar aquilo que o esporte me deu com outras pessoas. Essa foi a ideia quando eu fundei e sou o presidente de Compartilhar.